pena investir nela, estudar um pouquinho, porque sempre tem muito peso, tá? Bom, primeira coisa que eu sei sobre a pontuação é isso daqui, ó. Os sinais de pontuação servem para dar sentido aos textos escritos. Então, toda vez que eu penso em pontuação, para que a pontuação serve? Para dar sentido aos textos escritos. Bom, se ela serve para dar sentido, eu sei que mudanças na pontuação, o que pode acontecer? Podem alterar o sentido do texto. Então, qualquer mudança na pontuação pode alterar o sentido do texto. Eu posso te dar um exemplo Teletubbies, só para você entender o que eu estou falando. Imagina que eu tivesse assim, ó, Flávia, a professora de português chegou. Então, se eu falo isso aqui, ó, Flávia, a professora de português chegou. O que acontece? Flávia é a professora de português ou não? Não é, né? Flávia aqui é vocativo, eu estou falando com ela. Então, Flávia aqui é vocativo. E aqui são pessoas o quê, gente? Diferentes. Não é isso que está acontecendo? Aí eu posso fazer uma frase 2, só para contrastar com essa, falando assim, ó, Flávia, vírgula, a professora de português, vírgula, chegou. E aí? Deu para perceber que a Flávia é a professora de português? Então, esse a professora de português explica quem é o quê? Flávia, eu tenho um sujeito, isso aqui é o aposto, e isso é um verbo intransitivo. Aqui, verbo intransitivo também. E esse sintagma todo, a professora de português é o quê? Sujeito da oração. Então, eu sei que mudanças na pontuação podem alterar o sentido do texto, né? Então, na pontuação, a primeira coisa que eu tenho que pensar é como cai, como que esse conteúdo é cobrado. Primeiro jeito é perguntar a adequação no uso de pontuação, ou seja, perguntar se a frase foi escrita dentro da norma culta. Então, uma primeira possibilidade é isso aqui, ó. Adequação no uso de sinais de pontuação. Nesse caso, adequação no uso de sinais de pontuação, eu estou perguntando se a frase está dentro da norma culta. Então, o básico aqui, eu estou cobrando norma culta. Segunda coisa é perguntar se altera o quê? O sentido. Então, eu tenho supressão ou inclusão de sinais de pontuação. E aí, nesse caso, a gente vai sempre perguntar se há alteração de sentido. Eu tenho uma outra possibilidade, que é supressão ou inclusão de sinal de pontuação. Então, eu peço para suprimir ou incluir, só que aí eu não vou perguntar alteração de sentido. Sabe o que eu vou perguntar? Se continuou o quê? Correta.
Então, aqui também eu estou cobrando norma culta. Quero saber se a frase continua dentro da norma culta ou não. Eu tenho uma outra coisa que é a substituição de sinal de pontuação. Substituir, por exemplo, parênteses por travessões, vírgula por ponto e vírgula, não cai muito isso? Então, eu tenho substituição de sinais de pontuação. Aí eu pergunto se a frase continuou dentro da norma, o quê? Culta, se ela continuou certa. E tem um último jeito aqui, que é uma quinta possibilidade, que nesse caso, sabe o que eu vou perguntar? Por que, que o sinal de pontuação foi usado? É o jeito mais chato, só que é o que tem sido mais cobrado. Pergunta qual que é a regra que foi usada. Então, assim, ó, é o jeito mais complexo, porque você tem que saber regra, só que hoje é o que tem sido mais empregado, beleza? Principalmente na sua banca. Então, aqui eu tenho o seguinte, regra que explique o uso de sinais de pontuação. Então, eu te pergunto lá assim, ó, a vírgula foi empregada para marcar a ocorrência de uma oração adverbial antecipada à principal. Ou seja, você tem que saber realmente qual é a regra do sinal de pontuação. Esse jeito aqui, ó, adequação no uso de sinais de pontuação, chamado de jeito 1, ele só vai vir a frase e vai perguntar se ela está pontuada ou não de acordo com a norma o quê? Culta, não é isso? Ok? Então eu falo assim, ó. Então, nós vamos avaliar as frases quanto ao emprego de sinais de pontuação. São só 3 frases para a gente poder fazer frases um pouquinho maiores. Porque aqui o tamanho faz toda a diferença, não faz, gente? Uma frase maior, a gente acaba ficando mais confuso.
Nós vamos analisar. Aqui, ó. Avalie as frases quanto ao emprego de sinais de pontuação. Então, nós estamos analisando os incertos ou erradas. Então, nesse caso aqui, eu quero avaliar se as frases estão certas ou erradas de acordo com a norma culta. Então, esse aqui é o jeito mais fácil, porque você, no fundo, poderia fazer só por, como é que eu posso dizer, observação empírica. O menino que lê muito, que escreve bem, ele conseguiria acertar. Só que esse é o jeito que mais tem sido cobrado ou menos? Não, não tem sido cobrado assim. Eles têm feito questões mais técnicas exatamente para evitar que você consiga fazer só pelo raciocínio, tá? Então, eu tenho assim, ó, avalie as frases quanto ao emprego dos sinais de pontuação incertas ou erradas. Na maioria das vezes, as decisões do governo remetem a questões políticas, e por isso o povo nem sempre as apoia. Certo ou errada de acordo com a norma culta? Tá certo. Primeira coisa, por que eu usei a vírgula antes do E? Sujeitos diferentes, ó. As decisões remetem a questões políticas e o povo nem sempre apoia o quê? As decisões. Então, nesse caso, eu tenho vírgula antes do E, porque eu tenho sujeitos o quê? Diferentes. O conector, por isso, ele está começando a segunda oração ou ele está no interior dela? A segunda oração começa aqui, ó. O E é a primeira palavra, o por isso está o quê? No interior, não é isso? Como o conector está no interior da segunda oração, ele deve vir entre vírgulas. Então, esse por isso aqui, eu tenho uma conjunção, para você entender as regras que foram usadas aqui, né? Eu tenho uma conjunção coordenada no interior da oração de que faz parte. Então, eu tenho uma conjunção coordenada no interior da oração de que faz o quê? Parte. E por isso o povo nem sempre as apoia. Beleza? Até aí conseguimos pensar? Então, a número 1 estava certa ou errada? Certa, né? Então, 1, certa. O emprego de sinais de pontuação foi feito dentro da norma culta. Oi? O E não está entre vírgulas, né? Eu tenho uma vírgula antes dele. A conjunção coordenada por isso é que está entre vírgulas. Então, uma conjunção coordenada no interior da oração de que faz parte deve vir entre vírgulas. Uma ilusão de ótica, né? É o por isso que está entre vírgulas, porque ele está deslocado. E o E tem uma vírgula antes, porque os sujeitos são diferentes. Até aí, como estamos? A sociedade que se baseia no progresso tende, em algum momento, a se confundir com o próprio sistema capitalista. E aí? Está totalmente errado, né? Por que está totalmente errado? Separando o sujeito do predicado. A sociedade que se baseia no progresso, isso tudo está dentro do sintagma que a gente chama de sujeito. Aqui tem uma oração subordinada. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva.
que eu estou falando daquela sociedade que se baseia no progresso. Só as que se baseiam no progresso é que se confundem com o próprio capitalismo. O que eu poderia fazer é usar aqui o quê, gente? Um par de vírgulas. Aí a oração seria como? Explicativa. E o sentido da frase ia ser o mesmo ou ia ser alterado? Ia ser alterado, mas continuaria gramaticalmente o quê? Correta, beleza? Então aqui eu estou optando por tirar e interpretar assim, só a sociedade que se baseia no progresso. Mas se viesse um item falando assim, ó, para que a frase fique correta, é possível colocar uma vírgula depois de sociedade. Ia ser verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Para que a frase fique correta, seria possível colocar uma vírgula depois de sociedade. Então, essa 2 está errada. E por que que ela está errada? Há uma vírgula separando o sujeito do predicado. Não se separa sujeito do predicado por vírgula, beleza? E a 3, o que vocês acham? Certo ou errada? O que você está vendo de erro aí? Ó, ultimamente é uma adjunto adverbial médio. Então, ele é médio no meio da frase. Quando ele é médio no meio da frase, as vírgulas são o quê? Facultativas. Eu posso pôr um par ou nada. Eu só não posso pôr uma vírgula só, que senão a frase vai ficar mancando. Como ele é um adjunto adverbial médio no meio da frase, as vírgulas são facultativas. Então, o governo vem se dedicando a questões menos complexas. Ok, primeira oração. Mas, conector introduzindo a segunda oração. Quando o conector introduz a segunda oração, o certo é virar apenas uma vírgula onde? Antes dele. Mas isso não significa que a população deva o apoiar. Certinho, tá vendo? Então, essa daqui, a vírgula foi usada corretamente. E eu poderia colocar ultimamente o quê? Entre vírgulas. Quando o adjunto adverbial tem mais de uma palavra e certa extensão, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas, o melhor é ele vir o quê? Entre vírgulas. Eu só consideraria em algum momento entre vírgulas se eu não tivesse outra resposta, o quê? Melhor. Tipo assim, consideraria sem vírgula, né? E isso vale para a sua redação também. Na sua redação, até ultimamente, é melhor entre vírgulas. As expressões adverbiais deslocadas, elas devem vir preferencialmente entre vírgulas para favorecer a clareza da frase. Beleza? Dá para pensar nisso aqui? Pelo menos um pouquinho. Bom, aí agora vamos fazendo um pensando mais sofisticado aqui, que é para cobrar o resto das coisas. Esse daí só deu para cobrar o quê? Norma culta, né? Então vamos ver um outro que dá para cobrar o resto.
Isso aqui é suficiente para a gente fazer vários itens. Então, eu vou pensar aqui em alguns itens, vou colocar uns números aqui para facilitar para vocês, que vão ser onde é que a gente vai estar colocando alguma coisa do item. Aí, isso aqui é o nosso textinho de referência, que na sua prova todas as frases vão ser tiradas de onde? De um texto, gente. Isso faz toda a diferença, porque no texto as coisas ficam mais elaboradas, não ficam? Aí, estou fazendo os itens do lado de cá. Uhum. Então, o primeiro item eu vou colocar assim, ó, a colocação de uma vírgula antes do vocábulo que não implicaria erro gramatical, mas alteraria o sentido básico do texto. Então, é possível inserir uma vírgula após o verbo comprometer, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical. Aqui, ó, as vírgulas empregadas em três são aquelas três que estão lá, tá? Apresentam a mesma justificativa gramatical.
Então, isso aqui. Seria possível substituir as vírgulas usadas em 5 por travessões, sem prejuízo do sentido e ou da correção. Beleza? Então, nós temos esses 5 itens para analisar, que tem a ver com o que a gente estava falando. Inclusão de vírgula, alteração de sentido, se a vírgula é facultativa ou não. Isso que a gente está olhando nesses períodos. Beleza? Os países que menos investem realmente na educação de base é investir mais no superior. O que é um erro, né? Investir mais em educação de base do que investir em educação superior. Na verdade, só tem que fazer curso superior quem vai exercer aquela profissão para a qual ele estudou, né? Isso no Brasil, gente, é totalmente invertido. A pessoa faz direito e vai ser balconista de loja. Não precisa. Ela poderia ter feito um ensino médio bom, né? E atuar, vamos dizer assim, no comércio. Mas a gente dá um status muito grande ao diploma, não ao conhecimento. Você falar que fez um curso superior te dá um know-how social que não é necessário, né? A gente descredibiliza quem não tem curso superior, o que não é uma verdade, porque a pessoa poderia optar por não fazer, né? Nem todo mundo gosta de estudar, nem todo mundo quer ter curso superior mesmo, não. O Robson, pede o Edinaldo para vir mexer nesses ares. Dá o controle a ele. Que ele já esquentou, ó. Está bem no início da aula. Ah, o termômetro lá. Mas pede ele para mexer. Não deixa ele mexer. É porque às vezes muda o módulo. Aí não tem jeito, não esquenta. Ó, não esfria, né? Esquenta demais. Bom, o que vocês acharam aqui? Copiaram pelo menos? Então, isso aqui eu estou prevendo um cenário mais elaborado, né? Eu não vou te dar só a frase. Eu vou pedir análise de item. Mas minha experiência com questões de pontuação na sua banca é que elas têm mais jeito de cair assim. Não é, gente? Mais comum, tá? Bom, a colocação de uma vírgula antes do vocábulo que não implicaria erro gramatical, mas alteraria o sentido básico do texto. Verdadeiro ou falso? Vamos lá ver o que acontece. Quando eu falo assim, ó, o governo que não promove a educação básica, isso aqui tudo é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Se eu quisesse transformá-la em explicativa, o que eu teria que fazer, gente? Colocar entre vírgulas. Teria que pôr uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Beleza? Aí eu alteraria a correção gramatical ou só o sentido? Só o sentido. E se eu colocar uma vírgula só aqui? Ela vai ficar mancando, né? Se eu colocar só essa vírgula, a oração vai ficar gramaticalmente o quê? Errada. Então, o nosso problema é o seguinte, altera o sentido? Altera. Mas do jeito que o item foi descrito, está faltando o quê? Uma vírgula. Então, eu tenho lá assim, ó, passou para o lado de cá, a colocação de uma vírgula antes do vocábulo que não implicaria erro gramatical. Aqui que está errado. Se você colocasse uma vírgula, só implicaria erro gramatical e alteraria o sentido básico que do texto. O par de vírgulas não implicaria erro. Então, aqui, ó, par de vírgulas. O que ia acontecer com o par de vírgulas? Não implicaria erro. Se fosse um parzinho, mas alteraria o quê? O sentido. Então, eu teria que usar um par. Uma só implicaria erro gramatical. Todo mundo consegue ter essa noção? Beleza. Aí, na segunda, eu tenho assim, ó, é possível inserir uma vírgula após o verbo comprometer, sem prejuízo do sentido da correção gramatical. Aproveitando essa frase, aqui a vírgula é facultativa, não é? Que sem prejuízo do sentido e da correção gramatical é o adjunto adverbial de modo. E ele está em qual posição? No final da frase. Então, a vírgula é facultativa. Só que no caso do que está pedindo aqui, ó, não é compromete os resultados?
Quem compromete, compromete algo. Não é um verbo transitivo direto. O que vai ser os resultados? Objeto direto. Eu posso separar o verbo do seu complemento por vírgula? Não. Então, nesse caso aqui, a gente tem um erro porque não se separa o verbo do complemento por o quê, gente? Vírgula. Então, não se separa o verbo do complemento por vírgula, beleza? Então, esse item aqui está errado. Esse aqui também estava errado, ok? Até aí, tudo bem? As vírgulas empregadas em 3 apresentam a mesma justificativa gramatical. Bom, o que eu tenho aqui em 3? Voltando aqui para o texto, em termos amplos, não é uma adjunta adverbial? Não é, gente? Só não sei de que é, né? Ah, é de tempo? Não, né? Então, não preciso saber também, não. Mas, em uma perspectiva mais específica, também não é uma adjunta adverbial? Então, em uma perspectiva mais específica, também se trata de uma adjunta adverbial. Então, nos dois casos, as vírgulas isolam adjuntos adverbiais deslocados. Não é isso que está acontecendo? Então, aqui, ó, as vírgulas empregadas em 3 apresentam a mesma justificativa gramatical. O que eu tenho? Em ambos os casos, que são dois casos ali, né? As vírgulas isolam adjuntos adverbiais deslocados. Então, em ambos os casos, as vírgulas isolam adjuntos adverbiais deslocados, beleza? Então, item certo ou errado? Aqui certo. Beleza? As vírgulas isolam adjuntos adverbiais. Até aí, tudo bem? A supressão da vírgula empregada após importante não implica erro nem mudança de sentido, já que é uma conjunção causal. Então, eu tenho assim, ó, a educação básica acaba sendo mais importante, já que serve de base, pois serve de base para o ensino superior. Eu tenho OP, vírgula, oração subordinada adverbial causal. A oração adverbial causal está antes ou depois da principal? Depois. Toda vez que a oração adverbial vem depois da principal, a vírgula é facultativa. Então, a supressão da vírgula empregada após importante realmente não implica erro, nem mudança o quê? De sentido. Então, essa daqui está certa. Por quê? Eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Então, neste caso aqui, como ela está depois da principal, é um caso facultativo de vírgula. Todo mundo consegue entender? Sim? E depois eu tenho assim, ó, seria possível substituir as vírgulas usadas em 5 por travessões? Com certeza, não pode, gente? Eu tenho lá assim, ó, qualquer pessoa, isso é o sujeito, e aqui eu tenho o verbo. Quem carece, carece de. Então, qualquer pessoa, sujeito, carece de conhecimento. Seja rico ou seja pobre, eu não estou explicando alguma coisa aqui, eu só posso fazer um concertinho na minha frase. Isso aqui que eu fiz não pode, não. Seja rica ou pobre. Apesar de que aqui no texto da sua prova poderia aparecer isso, não poderia? Porque o texto vem sempre escrito dentro da norma culta ou nem sempre? Nem sempre. Mas o ideal é assim, ó, seja rica, seja pobre, para a conjunção alternativa ficar certinha, porque ela é par, beleza? Então, seja rica, seja pobre, nesse caso aqui eu tenho o quê? Uma ideia de alternância, e eu estou explicando algo sobre o quê? A pessoa. Isso aqui é oração? Não, porque não tem verbo. Esse seja que é conjunção, né? Alternância, rica ou pobre. Isso aqui é um aposto, não é, gente? As vírgulas aqui estão isolando o termo de natureza explicativa. Então, as vírgulas isolam o termo de natureza explicativa.
Então, as vírgulas isolam termo de natureza explicativa. Seja rica, seja pobre, carece de conhecimento para produzir melhorias em sua própria vida. Não, ali a conjunção já está colocando o papel da vírgula. Se você colocasse ou, você ia pôr vírgula? Se você colocasse rica ou pobre? Não, você está ligando palavras da mesma o quê? Classe, né? Rica é adjetivo, pobre também é adjetivo. Então, é só assim. Então, aposto explicando um termo de natureza anterior, né? Qualquer pessoa, rica ou pobre. Conseguiram ter uma noção de como é que vai cair? Bom, agora que você já sabe como cai, eu posso começar a te dar os casos, porque aí já fica mais fácil assim. Você sabe como é que isso vai ser cobrado de você. Então, o último item está correto, beleza? O item 5 é correto. Fica errado. Tem que ser seja, seja ou. Beleza? Até aqui todo mundo entendeu? Bom, aí continuei aqui. Eu estou nos casos proibidos de vírgula. Então, tem lá assim, o uso de medicamentos sem receita médica pode colocar a saúde do indivíduo em riscos em grande parte dos casos, beleza? Bom, onde é que dá uma vontade de usar a vírgula aqui? Aqui? Aqui ainda se der vontade, ainda pode. O problema é que o povo quer usar aqui. Aqui é um grande problema. Dá vontade, tanto que na redação vocês fazem isso direto. Por que o menino faz isso? Porque ele lê assim, ó, o uso de medicamentos sem receita médica, ou seja, ele dá uma parada, pode colocar a saúde do indivíduo em risco. Ainda vai parando mais, né? Ah, Flávia, mas vírgula não é pausa para respirar? Não, lógico que não. Senão quem tem asma ia pôr o quê? Muito mais vírgula, né? Ia ser uma liberalidade em função dos seus pulmões. Então, nada a ver. O uso de medicamentos sem receita médica, isso tudo aqui é o sintagma que corresponde ao sujeito. Então, nessa posição 1, eu não posso separar o verbo do sujeito, que é a mesma coisa de falar que eu não posso separar o sujeito do predicado. Pode colocar é uma locução verbal, então a regência é dada pelo último, quem coloca, coloca algo. Eu estou colocando a saúde do indivíduo em risco, não é isso? Então, eu não posso separar aqui e eu também não posso separar aqui, ó. Beleza? Isso é uma adjunta de nominal, né? Sem receita médica, está dando qualidade para quê? Para o medicamento. O uso de medicamentos, isso daqui é um complemento nominal, isso é uma adjunta de nominal. E tudo é o sujeito, né? Isso tudo aqui é o sujeito. Pode colocar, verbo transitivo direto, a saúde do indivíduo objeto direto, em risco,
Então, vai colocar a saúde em risco. Oi? Saúde está ligado com esse risco, né? Colocar a saúde em risco. Em grande parte dos casos, o que vai ser isso? Não é uma adjunta adverbial? Não é quando que vai colocar? É toda vez ou só em alguns casos? Em alguns casos. Então, eu não posso separar essas posições aqui, eu vou chamar de 3, ó. Nome do complemento e nome do seu o quê? Adjunto, beleza? Nome do complemento e nome do seu adjunto. E aqui eu vou chamar de 4, que é uma posição possível, que é antes do adjunto adverbial. Pessoal do online que está ao vivo, nós estamos em um temporal. Se cair, é a luz que caiu mesmo. Você já viu que já deu até um piquezinho? Ou esse risco está ligado à saúde, né? Saúde é que está o quê? Em risco, beleza? Para ser um adjunto adverbial, ele tinha que estar ligado a quê? Ao verbo, ou no mínimo ao adjetivo, ele está ligado a um substantivo. Né? Coloca a saúde em risco, a saúde é que vai ser o quê? Arriscada. Isso é um complemento nominal de saúde. Não é a saúde que vai ser arriscada? Só para você ver assim, ó, esse risco ele está ligado aqui, ó. Igual do indivíduo também, né? Bom, o que a gente quer mostrar? A gente quer falar o seguinte, eu não posso separar o sujeito do predicado que por vírgula, eu não posso separar o verbo do seu complemento, eu não posso separar o nome dos complementos, nem o nome dos seus, o quê? Adjuntos. Então, eu tenho assim, ó, não se separa sujeito Então, não se separa sujeito do predicado por vírgula, beleza? Não posso colocar vírgula separando sujeito do predicado, nem se houver inversão, nem se o sujeito vier antes, aqui, ó, nem se houver inversão. Não se separa o verbo de seu complemento por o quê? Vírgula. Então, não posso separar o verbo do complemento por vírgula. 3, a gente vai falar o seguinte, não se separa o nome de seus adjuntos ou de seus complementos. Então, não se separa o nome de seus adjuntos ou de seus complementos por vírgula, beleza? Ok? Aí esse item 4 a gente vai discutir separadamente, que é a vírgula no adjunto que adverbial. Nesse caso aqui, é aconselhável a vírgula ou não é aconselhável? Não é aconselhável porque o adjunto adverbial está onde? No fim da frase. Então, não é aconselhável o uso de vírgula, porque a vírgula está no fim da frase, beleza?
Não é a mesma coisa de facultativo e nem é a mesma coisa de proibido, né? Quer dizer que numa abordagem sintática é melhor não usar. E aí pode vir falando assim, ó, a vírgula ali é recomendável. Não, não é, porque o adjunto está na posição natural dele. A vírgula é proibida, também não é. Mas também não é um caso assim, altamente facultativo, né? Que tanto faz, porque como está na posição natural, é melhor não usar. Primeira coisa que eu tenho que saber é que a ordem natural da frase é essa: sujeito, verbo, complemento verbal e adjunto qual? Adverbial. Isso daqui é o que a gente chama de ordem canônica, ou ordem natural da frase. Então, eu tenho aqui o que eu chamo de ordem canônica ou ordem natural da frase, beleza? Que também é chamada de ordem como, gente? Direta. Já viram falar isso? Então, a frase tem seus termos dispostos em ordem direta. Beleza? Aí a gente tem que saber o seguinte: a vírgula. Então, eu tenho isso aqui, ó. A vírgula deve ser empregada sempre que houver deslocamento de adjunto adverbial de grande o quê? Extensão. Se o adjunto adverbial de grande extensão for deslocado, deve ter vírgula. Mas vamos pensar um pouco nessa questão do tamanho do adjunto adverbial, tá? Então, eu tenho aqui adjunto adverbial e eu vou definir o tamanho. Uma palavra. Então, eu estou definindo aqui o tamanho. Se ele tem uma palavra com até 3 sílabas, ele é considerado um adjunto adverbial pequeno. Entre 4 e 10 sílabas, ele é considerado médio, e mais de 10 sílabas, ele é considerado grande. Aqui eu estou pensando nas posições do adjunto adverbial. Posições, ele pode estar no início, no meio ou no fim. Toda vez que ele estiver no fim, a vírgula é recomendada ou não é recomendada? Não é recomendada, mas também não é caso que proibido. Então, se o adjunto adverbial vier no fim da frase, ele vai estar na tal ordem o quê? Direta. Então, aqui, ó, em qualquer caso que não se recomenda a vírgula, mas ela pode ser usada para ênfase. Então, se ele estiver no fim da frase, não se recomenda a vírgula, mas ela pode ser usada para ênfase.
Eu também não tô tomando Coca-Cola não, Robson. Você tá me vendo tomar Coca-Cola? Tomando água. Eu nem tô tomando, ele tá lá implicando. Hã? Ah, nosso acordo. É. Falei com ele que se eu beber Coca-Cola na frente dele, tem que pagar ele R$ 1.000. Ele tá até querendo me oferecer. Gente, a gente tem que fazer algumas promessas para a gente ver se vai emagrecer. Lá em casa, por exemplo, o problema é leite condensado. Se eu tomar uma leite condensada, eu pago multa de R$ 100 por lata. Aí eu pago para a Júlia. Entendeu? Então o negócio é assim, que aí fica mais fácil. Porque aí você vai acostumando a ser tentada e não ceder. E do Robson ficou combinado que se eu bebesse Coca-Cola na frente dele, a minha multa é de R$ 1.000. Viu aí, ó? Mas isso aí é o seguinte, eu sou uma pessoa pegada a certas quantias. Logo, em função dos R$ 1.000, filha, não vou tomar, não. Porque também eu pagaria, porque tem gente que faz esses acordos e não paga, né? Eu pago. Lá em casa, por exemplo, assim, eu já me ferrei no leite condensado algumas vezes ano passado, esse ano ainda não. Mas ano passado, 2017, umas 2 vezes eu tive que pagar a Júlia. Esse ano tô boazinha, até agora não caí em tentação, não. Entendeu? E a Coca-Cola também até agora não cai em tentação, não. Mas é porque, senão é difícil, gente. Umas coisas que a gente gosta, vou falar a verdade. Nossa Senhora. Não, é bom demais. Melhor é só o leite condensado e a Coca-Cola, porque a Coca-Cola tira o doce do leite condensado. Entendeu? Você toma uma Coca Zero, assim, geladaça, aí a vida é mais feliz. Eu adoro Coca Zero. Não, nem Coca Zero. Mas é porque faz muito mal pro meu rim, né, gente? Eu tenho um rim só, então a questão é outra. Eu não posso ficar brincando, não. Eu tive um tumor de rim, tirei um rim. Então é muito sódio. A Coca Zero, segundo meu médico, faz mais mal do que a Coca normal. Entre o açúcar e o sódio, é melhor eu consumir o sódio. E também não pode suco de caixinha, tá, Robson? E nem esses todinhos, assim, que tem sódio pra caramba. Tem conservante. É, então não pode, nem refrigerante, nem suco de caixinha. É. Vamos falar que a vida, tudo que é bom, é imoral, é ilegal ou engorda. Quem fez, Cazuza, quando fez essa música, estava inspiradíssimo, porque é bem por aí. Né? Então, vamos ficar só com as coisas imorais. As ilegais e as que engordam, vão deixar para lá. Vamos ficar só com as imoralidades. Pronto. Uma palavra até 3 sílabas, pequeno no início, facultativo, médio no meio, pequeno no meio, facultativa. O que você percebeu? Quando o adjunto adverbial é pequeno, as vírgulas são sempre o quê? Facultativas. Deu para entender isso? Se o adjunto adverbial é pequeno, as vírgulas são sempre o quê? Facultativas. Beleza? Bom, médio no início, obrigatória. Médio no meio, facultativa, mas tem que ser par, né? No meio sempre tem que ser o quê, gente? Par. Não é isso? O par é facultativo. Grande no início, obrigatória. Grande no meio, o que, que vai acontecer? Obrigatória de novo. Não, o adjunto adverbial, quando ele está no início, ele está mais deslocado ainda, né? Do que quando ele está perto o quê? Do verbo. Então, a orientação é essa, é a regra da gramática. Agora, vamos pensar assim, ó. A preferência, toda vez que você deslocar o adjunto adverbial, preferencialmente ele deve vir o quê? Entre vírgulas por questões de clareza. Mas aí eu tenho que te dar a regra, sim, porque senão vem faltando vírgula e a frase não está errada e você considera errada. Na sua redação, sempre que houver deslocamento, o ideal é o quê, gente? Colocar vírgulas. Então, na verdade, é o seguinte, sempre que
o adjunto adverbial estiver deslocado, a melhor opção será usá-lo entre vírgulas ou isolá-lo por vírgulas, né? Separar por vírgula. Separar é por causa do início da frase, né, gente? Pode ser que no início da frase ele venha só com uma vírgula. Então, sempre que o adjunto adverbial estiver deslocado, a melhor opção será usá-lo entre vírgulas ou separado por vírgula. Não, isso aqui eu estou falando para uma questão objetiva, a melhor opção. Se você tiver, por exemplo, assim, alternativas, alguma coisa nesse sentido, a melhor opção é colocar entre vírgulas, por questões de clareza. No CESP, no certo e errado, você vai olhar sempre a questão da clareza também. Na Consulplan, você vai avaliar as alternativas. Não, mas aí tudo é treino, gente. Só fazer muita questão que não vai ter questão dúbia. Bom, então a regra é essa daqui, eu não tenho como alterá-la, tá? Grande, sempre obrigatória. Médio, obrigatória no início, facultativa no meio. E pequeno, sempre as vírgulas são o quê? Facultativas. Lembrando que um adjunto adverbial é pequeno se ele tiver uma palavra só e até o quê? 3 sílabas. E você tem que observar o sentido. Todo mundo consegue entender isso? Então, vamos primeiro dar exemplo que não compromete o sentido. Vamos pensar aqui, ó. Vou identificar os adjuntos adverbiais nessa frase. Então, eu tenho aqui, ó, no Brasil, o consumo de sal é ligeiramente maior que em outros países. A sociedade, desde épocas muito remotas, organiza-se em torno de líderes. Hoje, as pessoas estão, por medo, isoladas do convívio social. E eu posso falar assim, ó, as pessoas. Então, as pessoas estão hoje isoladas do convívio social por medo. Então, destaquei aqui.
Bom, vamos começar colocando vírgula. Se eu colocar a vírgula sim, quer dizer que ela é o quê? Obrigatória. E se eu colocar a vírgula na bolinha, quer dizer que ela é facultativa. Aí você faz essa legendinha, que é a legendinha que a gente vai usar, tá? Então, no Brasil, preciso pôr vírgula? Não preciso. Tenho 3 sílabas, mas mais de uma o quê? Palavra. Logo, a vírgula aqui é obrigatória. Ele cai no médio porque tem mais de uma palavra, beleza? O consumo de sal é ligeiramente maior que em outros países. Esse daqui é médio. As vírgulas são o quê? Facultativas. Se você tivesse uma opção com e uma sem, a melhor seria com ou sem? Com. Não é isso? Porque você sabe que se deslocar, o melhor é sempre com. A sociedade, desde épocas muito remotas, tem que ter vírgula, não tem, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas. Beleza? Ah, Flávia, mas está no limite. Gente, isso aqui é muito grande. E os espaços ainda? Não são várias palavras? Porque o raciocínio que você usou para falar que esse era médio é porque tinha um espaço aqui, não tinha? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 sílabas, por isso que ele cai para baixo. Tá vendo? Então, os espaços, eles também devem ser contados para você entender que esse adjunto adverbial está cada vez o quê? Maior. Todo mundo está entendendo? Então, tem 10 sílabas, 1, 2, 3 espaços ainda. Tá vendo? E ali você tinha 3 sílabas e 1 espaço. Conseguiram entender mesmo? Então, aqui, ó, a sociedade, desde épocas muito remotas, o ideal é que isso aqui venha separado por o quê? Vírgulas, organiza-se em torno de líderes. Hoje, 2 sílabas, nenhum espaço, a vírgula é o quê? Facultativa. Não é isso? As pessoas por medo. 1, 2, 3, mais um espaço. Beleza? É médio onde? No meio. Médio no meio, as vírgulas são o quê? Facultativas. É melhor com ou sem? Com. Melhor com. As pessoas estão hoje isoladas. Pequeno no meio. Vírgulas o quê? Facultativas. Não é pequeno no meio? Vírgulas facultativas. Isoladas do convívio social por medo. Aqui é melhor usar ou melhor não usar? Melhor não usar. Só se você quiser dar uma ênfase. Aqui é melhor não usar. E no hoje? No hoje é melhor usar, porque é um adjunto adverbial deslocado e ele é pequeno. Mesmo sendo pequeno, sempre que ele estiver deslocado, a melhor opção é o quê, gente? Usar, beleza? Até aí como estamos? Razoavelmente bem. Bom, agora, ainda continuando explicando, imagina que eu tivesse assim, ó. O que você está entendendo disso aqui com vírgula e o que você entenderia sem vírgula? Vou escrever as duas frases, uma com e outra sem. E aí? O que você está entendendo? As mulheres, em geral, não fazem isso e as mulheres, em geral, não fazem isso. Você acha que é um caso facultativo? Aqui não, porque altera o quê? O sentido. Então, quando eu falo as mulheres, em geral, não fazem isso. Esse, em geral, está ligado ao fazem e quer dizer, na maioria das o quê? Vezes. Então, as mulheres, em geral, não fazem isso, quer dizer, na maioria das vezes. E quando eu falo as mulheres, em geral, não fazem isso, o que quer dizer? A maioria das mulheres. E nesse caso, nem é um adjunto adverbial, aqui é, né? Está modificando o verbo.
As mulheres, em geral, estão modificando o nome. Isso é um adjunto que adnominal. E a ideia aqui é a maioria das mulheres não faz isso. Então, o que aconteceu nesse caso? O adjunto adverbial é médio no meio. Ó. 3 sílabas, um espaço, vai para 4, é médio no meio. Só que aqui as vírgulas não são facultativas. Por que as vírgulas não são facultativas? Porque ocorre alteração de sentido. Então, nesse caso aqui, não tem nada a ver com o caso facultativo. Facultativo é igual esse hoje. Eu coloco e tiro as vírgulas e o que altera? Nada. Todo mundo consegue entender? Então, você vai colocar assim, ó. Não sei se você copiou em vermelho, mas eu vou falar assim, ó. Nas frases em vermelho, vírgula. Aí você pode colocar assim, nas 2 últimas frases, se você não tiver usado vermelho, tá? Então, estou ditando aqui uma observação para você sobre essas 2 frases. Nas frases em vermelho, vírgula. As vírgulas não são facultativas, pois a supressão delas não são facultativas, pois a supressão delas, então a supressão das vírgulas, implica... Então, pois a supressão das vírgulas implica alteração de sentido. Então, as vírgulas não são facultativas, pois a supressão delas implica alteração de sentido. Só no primeiro caso, que em geral tem valor de geralmente, porque é só no primeiro caso que ele é um adjunto que adverbial. Então, as mulheres geralmente não fazem isso, quer dizer, na maioria das vezes. E aqui quer dizer assim, ó, as mulheres em geral, quer dizer, quase todas as o quê? Mulheres. As mulheres em geral não é a maioria delas? Quase todas as mulheres? Então, nesse caso aqui, está fazendo uma referência a mulheres. Alterou também a relação sintática, não alterou, gente? Sim? Aqui, ó, se viesse falando assim, houve alteração sintático-semântica. Ia ser verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Houve alteração sintático-semântica. Beleza? Conseguiram pelo menos ter uma noção? Bom, aí agora você está nos casos de vírgula. Então, primeira coisa, isolar aposto. O que é o aposto? É um termo de natureza o quê? Explicativo, só te lembrando. No caso do aposto, você já sabe que você pode usar vírgulas, travessões, parênteses
e ocasionalmente 2 pontos e ponto o quê? Final. Não é isso, gente? Então, isolar aposto. Então, eu falo assim, ó, o homem, vírgula, responsável pelo próprio futuro. Quais homens são responsáveis pelo próprio futuro, de acordo com a minha frase? Todos os homens. Se eu tirasse as vírgulas, ia cair naquela noção de o quê? Restrição, não é? Ia ser só alguns. O homem responsável pelo próprio futuro deve fazer escolhas conscientes. Caso de vocês e de todo mundo. Então, o homem responsável pelo próprio futuro deve fazer escolhas conscientes. Quem é responsável pelo próprio futuro? O homem. Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Aposto. Termo de natureza explicativa. Eu posso substituir os parênteses por o quê? Travessões. 2 pontos e ponto final não tem jeito não, né? Só se viesse onde? No fim da frase. Esse microfone aí é antigaço daqui. É outro. Que a gente tinha um desse. A gente emprestou uma vez pro cara. Um amigo da gente que é jornalista. Ele não devolveu assim tão rápido. Beleza até aqui? Então, nessa frase, se você quiser colocar embaixo aí, você pode colocar assim, que a supressão das vírgulas não implica erro, mas altera o quê? O sentido. Nessa daqui, não ia alterar. Quando eu falo o homem é responsável pelo próprio futuro, o homem, estou pensando no homem em sentido genérico, né? E estou me referindo a todo homem, como se todos os homens fossem responsáveis pelo próprio futuro. Não é isso? Sim. A supressão das vírgulas não implica erro gramatical, mas altera o sentido. Vai ficar parecendo que é só uma parte dos homens. Só aqueles que de fato são o quê? Responsáveis pelo próprio futuro. Vai ser só um pedaço. Beleza? Isolar vocativo. O que é um vocativo? Um chamamento. Aposto e vocativo parecem, gente? Não, a gente aqui surta e acha que tem alguma coisa a ver. Então, se eu faço assim, ó, políticos do Brasil, observem com cuidado o caminho escolhido. Com cuidado é um adjunto que adverbial. Observem vocês, isso aqui não é o sujeito. Sujeito desinencial, que é a mesma coisa de elíptico, subentendido. Observem, quem observa, observa algo. O caminho escolhido, OD. Isso daqui, vocativo. Eu estou falando sobre os políticos ou estou falando com os políticos? Com os políticos. A vírgula é obrigatória. Trata-se de um termo isolado da oração, o vocativo. Isolar complemento pleonástico. O que é um complemento pleonástico? Que aparece repetido na estrutura oracional, né? Então, eu falo assim, ó, o dinheiro já o solicitamos diversas vezes.
Então, quando eu falo assim, o dinheiro, já o solicitamos diversas vezes. Já solicitamos o quê, gente? O dinheiro. Então, vocês conseguem ver que é um complemento pleonástico? O dinheiro, mesma coisa do o. E o sujeito aqui é nós, né? Sujeito também simples, desnencial. Então, objeto direto, o dinheiro já o solicitamos diversas vezes. Já solicitamos o dinheiro diversas vezes. Até aí, como estamos? Com fome? Estamos acabando. 6 não, né? Deu um pequeno salto. 4, 5, 6. Esse caso aqui vive caindo. E é super fácil, mas ele cai muito. Separar itens de enumeração. Itens de enumeração é a mesma coisa de palavras coordenadas entre si. É a mesma coisa de palavras da mesma classe e palavras com a mesma função. Então, separar itens de enumeração, mesma coisa de palavras da mesma classe e mesma coisa de palavras com a mesma o quê? Função. São só formas iguais de escrever, vamos dizer, formas diferentes de escrever a mesma coisa, tá? São equivalências. Então, eu coloco lá assim, ó. Vou fazer um negócio aqui só para você ver que isso aqui é possível, ó. A China, país em desenvolvimento. Eu não abri travessão? Então, vou ter que fechar o travessão, vírgula. Os Estados Unidos e é porque isso aqui, ó, seu olho tem que estar treinado para entender que pode acontecer, não pode? Aqui, o duplo travessão, país em desenvolvimento, é um aposto, que está se referindo apenas a qual palavra? China. E as vírgulas estão separando itens de enumeração, ó. Brasil do Canadá, Canadá da China, a China de quem? Dos Estados Unidos. E esse E aqui está fazendo o papel da vírgula, não tá, gente? Está separando o último item da enumeração. Então, todo mundo consegue entender que pode aparecer vírgula com travessão, desde que eles sejam usados pelo mesmo motivo ou motivos diferentes? Motivos diferentes, cada um está sendo usado aqui para uma coisa. Todo mundo compreende isso? Sim? Que a gente olha isso aqui e acha esquisito, mas está certo. Flávia, mas se tivesse faltando esse travessão aqui, estaria certo também, né? Não, estaria errado. O travessão não pode ser finalizado por vírgula. Por que o travessão não pode ser finalizado por vírgula? Porque ele é uma pausa maior ou menor que a vírgula igual?
maior. Então, você pode até anotar assim, ó, travessão não pode ser finalizado por vírgula, por se tratar de uma pausa maior que a da vírgula. Senão vai ficar a pausa diferente. Beleza? Até aqui todo mundo consegue ter. Se você colocasse só vírgula aqui, aí você tinha que tirar essa travessão. Só que aí a coesão da sua frase ia ficar melhor ou pior? Pior, porque podia ser que país em desenvolvimento fosse um item de o quê? Enumeração. Uma outra coisa que a gente tem que saber é o seguinte, havendo vírgula no período, você deve preferir usar sinais alternativos para as explicações, que as explicações elas podem vir entre parênteses, entre travessões. Então, se já houver vírgula no período, onde couber outro sinal, é melhor você o quê? Usar, exatamente para evitar uma interpretação dúbia. Então, nesse caso aqui, eu vou optar por travessão, poderia optar igualmente por parênteses, não poderia? Então, a primeira observação que você anotou aqui foi o seguinte, o travessão não pode ser finalizado por vírgula, pois se trata de uma pausa maior que a vírgula. Então, o travessão não pode ser finalizado por vírgula, pois se trata de uma pausa o quê? Maior que a vírgula. Beleza? E a segunda coisa que você sabe é o seguinte, se já houver vírgula no período, então se já houver vírgula no período, vírgula, as explicações devem vir isoladas. Então, as explicações devem vir isoladas, preferencialmente por outro sinal. Beleza? Então, as explicações devem vir isoladas, preferencialmente por outro sinal. Então, se já houver vírgula no trecho, as explicações devem vir preferencialmente isoladas por outro sinal. Para evitar ambiguidade, para evitar que o texto fique como, gente, confuso. E isso é regra também, tá? Então, colocou essas duas observações, a gente ainda vai fazer uma terceira aqui. Imagina que aqui, antes do último elemento, eu usei o E. E se eu quisesse, em vez de usar o conector E, usar uma vírgula, pode? Pode, mas vai dar o mesmo sentido ou não? O Brasil, o Canadá, a China, os Estados Unidos, a Argentina. O que ia aparecer? Que além desses existem o quê? Outros. Então, nós vamos colocar assim, ó, antes do último elemento da sequência, isso aqui não é o último elemento? Não é, gente? Antes do último elemento da sequência, pode-se usar vírgula ou E. Os dois juntos tem jeito? Não. Então, antes do último elemento da sequência, pode-se usar vírgula ou E. Então, antes do último elemento, pode usar a vírgula ou o conector E. Beleza? Aí você continuou. Ponto. A vírgula indica continuidade. Então, a vírgula indica continuidade. E o conector E sugere o fechamento da sequência. Então, a vírgula indica continuidade. E o conector E sugere fechamento da sequência. Beleza? Perfeito? Bom, aproveitando que você já está falando sobre isso, a vírgula antes do etc. é facultativa. E esse pontinho aqui, ó, é obrigatório. É porque está abreviado, et coetera e tudo mais. Na sua redação, você pode usar etc? Não, porque é um estrangeirismo abreviado, tá? É um latinismo. Então, na redação, não. Na redação, você vai usar entre outros, não é isso?
além de outros, vai usar uma conjunção, beleza? Mas se viesse perguntando, a vírgula antes do e, etc., é facultativa. E antes de etc., pode? Não. Então, não se usa a conjunção e antes de etc. Bolinha, não se usa a conjunção e antes de etc. Porque o etc. ele já tem um e. Então, não se usa a conjunção e antes de etc. Até aí tudo bem? E a outra coisa é o seguinte, a vírgula é facultativa antes de etc. Então, não se usa a conjunção e antes de etc. E a vírgula é facultativa antes de etc. Isso tudo aí que você falou tinha a ver com enumeração, não tinha? E você aprendeu que o travessão ele pode ser combinado com vírgula, desde que eles estejam sendo usados por motivos o quê? Diferentes. Se você quiser, você anota exatamente isso. O travessão pode ser combinado com a vírgula. Então, o travessão pode ser combinado com a vírgula, desde que estejam sendo usados por motivos diferentes. Então, o travessão pode ser combinado com vírgula, desde que estejam sendo usados por motivos diferentes. Ok? Travessão, então, pode ser combinado com vírgula, desde que estejam sendo usados por motivos diferentes. Bom, 5. Isolar expressões retificativas, explicativas ou exemplificativas. Então, isolar expressões explicativas, exemplificativas ou explicativas. Ou seja, isto é, quer dizer, ou melhor, ou ainda, por exemplo. Então, isolar expressões retificativas ou explicativas. O problema é que chega lá na prova, a gente fala que o ou seja é retificativo e o menino não reconhece. Ele é considerado retificativo, porque ele faz acréscimos. Isto é, também pode retificar, ou seja, fazer o quê? Acréscimos, beleza? Então, é comum a banca colocar retificativa. Mas se ela colocar explicativa, também está errado? Não. Eles também têm uma natureza explicativa. E exemplificativa aqui é só o quê, gente? O por exemplo. Flávia, eu acho muito esquisito chamar retificativa. É esquisito, mas é usual, gente, é usual. Tá? Em prova é bem comum. E é porque acrescenta uma informação. Então, vamos supor que eu colocasse assim, ó, o Brasil é um país rico. Ou seja, dispõe de grandes recursos naturais. Quer dizer que eu estou falando que ele é rico no geral ou só em recursos naturais? Só em recursos naturais. Dispõe de grandes recursos naturais. Então, esse ou seja aqui, ó, tem uma função retificativa. Está falando assim, não é rico em tudo, é rico apenas em recursos o quê? Naturais. Então, o Brasil é um país rico, ou seja, dispõe de grandes recursos naturais. Esse ou seja tem que estar sempre entre vírgulas. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que são duas orações? É e dispõe. Estão vendo? Quando são duas orações, a primeira vírgula pode ser separada por o quê?
ponto e vírgula. A segunda não, só a primeira. Mas isso só acontece quando são duas o quê? Orações. Beleza? Então, você vai colocar assim, ó, uma observação. Quando separam duas orações coordenadas, vírgula. Então, quando separam duas orações coordenadas, vírgula. Quando separam duas orações coordenadas, vírgula. A primeira vírgula. Então, quando separam duas orações coordenadas, a primeira vírgula poderá ser substituída por ponto e vírgula. Então, onde está aqui essa vírgula, eu conseguiria substituir por o quê? Ponto e vírgula. Então, o Brasil é um país rico, eu poderia, em vez de colocar vírgula, colocar ponto e vírgula, ou seja, dispõe de grandes recursos naturais. E se eu quisesse pôr 2 pontos aqui, tem jeito? Não, porque 2 pontos, o que eles fazem? Suprimem o conector de natureza, o quê? Explicativa. Para eu usar 2 pontos aqui, eu tenho que tirar o quê? O conector. O Brasil é um país rico. 2 pontos, dispõe de grandes recursos naturais. Para eu usar 2 pontos, eu tenho que suprimir o conector. Todo mundo consegue ter essa noção? Então, beleza. Então, vamos parar no 5. Quando a gente voltar, a gente vai ver os outros 10 casinhos de uso de vírgula e os demais sinais de pontuação. São mais 10, mas está acabando. Razoável.